Somos da turma do 4º ano do curso técnico integrado em informática, do IFRN Campus Caicó. O dado vídeo se refere à apresentação do nosso projeto Jogo 2D, a tecnologia integrada ao ensino da matemática, que foi desenvolvido para a prática profissional. Sob a orientação dos professores Maximiliano da Silveira e Joaildo Maia. O projeto tem como integrantes Eduarda Mirelle Neves de Lima e Vanessa Niedia Vale dos Santos. Aqui são os tópicos que iremos abordar ao decorrer da apresentação. Em correlação ao nosso tema, é de suma importância falarmos sobre o mundo informatizado. A tecnologia tem transformado todos os meios de nossas vidas e a educação não pode ficar de fora dessa esfera, pois precisa se levar em consideração que atualmente o público usual dessa tecnologia são as crianças e os adolescentes. E diante desse cenário, a escola precisa se adaptar, precisa se adequar ao mundo informatizado, no sentido de promover ao aluno uma formação tanto humana quanto tecnológica, que possibilite desenvolver suas capacidades intelectuais e que, ao mesmo tempo, prepare eles para o mercado de trabalho. Diante disso, a matemática, que é um dos componentes curriculares da educação básica, não pode deixar de acompanhar essas mudanças, pois o conteúdo deixa de ser passado puramente mecânico, baseado na memorização de fórmulas, deixando de utilizar em novas estratégias didáticas que permitam a interação do aluno com o meio a qual ele está inserido. E é nesse sentido que a educação aliada à tecnologia, essa aliança, proporciona ao estudante um novo formato de aprendizagem e ao professor uma nova metodologia de ensino, um novo meio de ensino para o aluno. Com isso, o ensino da matemática utilizando a tecnologia demanda a concepção na qual o aluno ele é considerado ativo e construtor do seu próprio conhecimento. Um dos recursos utilizados que possibilita esse desenvolvimento é a inserção de jogos eletrônicos nas aulas de matemática, pois essa ferramenta possibilita também a interação entre o real e o imaginário, sendo capaz de desenvolver nos usuários raciocínio lógico, autonomia, autoconfiança, como também associar os conteúdos estudados com algo divertido, que são joguinhos. Bem, a partir do que foi dito, este projeto buscou desenvolver um jogo de plataforma 2D contendo a abordagem de referências e conteúdos da matemática. Isto através de mecânicas que explorassem questões de lógica e as operações básicas, porém não se prendendo somente ao conteúdo, pois o objetivo é instigar os jovens para o mundo da matemática e não apenas criar uma jogabilidade enfadonha de perguntas e respostas. Agora, iremos tratar do que foi de fato desenvolvido pelo projeto, observando primeiramente o planejamento do jogo e logo em seguida a implementação. Agora eu vou falar um pouco sobre a narrativa do jogo. O jogo se passa em um mundo matemático composto por 5 reinos: o reino matemático, o reino dos números, o reino da álgebra, o reino da trigonometria e o reino da geometria. Além disso, a narrativa se volta para uma garotinha chamada Dandara, a personagem principal, que mora em uma fazenda nas terras do reino matemático. Dandara é uma garota engenhosa e indagadora que possui enorme habilidade com os números, assim como sua mãe, Helena, que é a conselheira real. Por ela possuir tamanha aptidão, sempre está procurando solucionar alguns problemas e desvendar alguns enigmas. E é por causa dessa sede de conhecimento que Dandara embarca em uma grande aventura. Ao chegar ao castelo, se depara com Prímios, o príncipe, filho do rei Numérios, com o cajado mágico. E, além disso, sumindo com todos os componentes do Conselho Real, inclusive com a mãe de Dandara. É por isso que Dandara entra nessa grande aventura, pois se vê na responsabilidade de encontrar a sua mãe e todos os monarcas. Agora falando um pouco sobre as características do jogo, o jogo foi desenvolvido utilizando a tecnologia 2D, a qual já foi citada anteriormente, que é uma ferramenta que possui apenas 2 eixos de dimensões, comprimento representado por X e altura representada por Y. Mas é importante a gente citar o porquê da utilização dessa ferramenta. A aplicação desse modo ocorreu devido à confecção autoral das artes utilizadas, associadamente ao fato do game dispor tanto da versão desktop quanto da versão mobile. E com isso, houve a possibilidade da inclusão de indivíduos que não possuíam aparelhos com alto teor de processamento, E com isso todo mundo
que possui agora aparelhos tanto com alto processamento e com baixo, consegue ter acesso ao joguinho. Além disso, é importante citar algumas mecânicas desenvolvidas que tiveram a finalidade de contribuir para o desenvolvimento educacional durante todo o percurso do jogo, Como, por exemplo, uma folha de questão, que é representada por uma espécie de pergaminho que será encontrado pelo jogador ao longo da fase. Nessa folha, existirá uma pergunta sobre determinado conteúdo associado a um dos 5 reinos matemáticos presentes na fase atual do jogo, sendo esta, com 4 opções de respostas e apenas uma correta. Caso o jogador sinta dificuldade para resolver a questão apresentada, existirá uma folha com um resumo referente ao conteúdo abordado na referida questão. E ao coletar essa folha, o jogador terá a possibilidade de utilizá-la no momento desejado, porque essa folha será armazenada num caderno que o jogador possui uma grande autonomia e ele pode acessar esse resumo na hora que ele quiser durante todo o jogo. Pois esse caderno, que vai ser armazenado as folhas de resumo, teve a idealização na mecânica baseada em uma espécie de inventário para armazenar os pergaminhos de resumo, como também para apresentar informações de inimigos, moedas coletadas, porcentagens devidas. Quanto à implementação do game, de início foram desenvolvidas as mecânicas básicas de movimentação da personagem, tais como andar e pular. Por conseguinte, a inserção de colisores na sprite do player Dandara para que detectassem elementos do cenário, como o chão, paredes e objetos interativos. Porém, é importante salientar que essas mecânicas estiveram em constantes ajustes devido à complexidade de se obter uma detecção proveitosa e livre da maioria dos bugs. Já na montagem da primeira cena do jogo, utilizou-se algumas artes para o cenário, dentre elas o chão, as árvores, as gramas, o background e as construções, como se evidencia nas imagens apresentadas agora. É importante destacar que na parte do background aplicou-se o efeito parallax, no qual se obtém uma sensação de profundidade em movimento. Ademais, o plano de fundo do jogo acompanha a câmera e esta se baseia na posição do eixo X da personagem Dandara. Outro ponto que merece destaque são os controles desenvolvidos especificamente para dispositivos mobile, principal foco das builds, que são as exportações da versão do jogo para diferentes plataformas. Tendo isso em vista, o projeto foi exportado inicialmente para Windows, entretanto, ao longo do desenvolvimento optou-se pela plataforma Android, por ser um sistema popular em dispositivos móveis, para adaptar os controles de forma que ficassem confortáveis nesse tipo de dispositivo e sistema operacional. Quanto às mecânicas de aprendizado, destacam-se a folha de questão e resumo, as quais ambas tiveram a elaboração das sprites e animações, além do início da programação de classes e métodos. Porém, a mecânica não foi implementada em sua totalidade. E vale salientar que para o desenvolvimento desse projeto foram utilizadas as seguintes tecnologias: a engine Unity, a linguagem C#, o editor de código Visual Studio 2019, além da ferramenta de versionamento Git e o repositório online GitHub. Agora iremos às considerações finais. Resumidamente, a partir desse projeto de pesquisa, foi possível desenvolver o começo de um jogo de plataforma 2D voltado para o aprendizado da matemática, que idealiza uma experiência de jogabilidade além de responder questões de lógica ou cálculos matemáticos, mas também baseada no estilo de jogos populares com a adição de uma temática conteudista. Os resultados do planejamento e desenvolvimento do produto foram satisfatórios, tendo em vista a inexperiência dos integrantes em projetar, criar artes e codificar esse tipo de jogo, e vale ressaltar que este projeto foi idealizado para uma projeção presencial. Entretanto, o surgimento inesperado da pandemia do Covid-19 acarretou em mudanças e readaptações na forma de comunicação e ambiente dos professores e alunos para desenvolver tal jogo. Essas adaptações geraram algumas dificuldades iniciais, como a falta de computadores pessoais mais potentes, a articulação do desenvolvimento do projeto entre os professores e alunos, bem como dificuldades de aprendizado decorrentes da falta de um ambiente adequado e silencioso, os obstáculos para se adaptar ao modelo de ensino AD e, ademais, os problemas psicológicos e familiares consequentes gerados pela situação inesperada em que esse projeto foi posto em prática. Agora falando um pouco sobre os trabalhos futuros, e à vista de todo o contexto pandêmico ao qual estamos vivenciando, as diretrizes do referido projeto, passaram por algumas modificações, o que ocasionou um processo de adaptações, dos integrantes com essa nova situação.
E dessa forma, os discentes, em conjunto com os orientadores, não alcançaram todos os objetivos propostos. E por isso, pensou-se em dar prosseguimento à realização do projeto. E segue abaixo, a foto do projeto atual. É uma foto, uma versão atualizada da primeira cena do jogo, que a gente apresentou anteriormente. Sendo assim, após tudo que foi exposto nesse vídeo, chegamos ao fim da apresentação do nosso projeto de prática profissional. Muito obrigada pela atenção.